O pão é ou não é inimigo da dieta? Tem se falado muito disso ultimamente, né, galera? Principalmente falando assim o contrário. O pão não é inimigo da dieta. Um monte de gente, né, gosta de levantar isso como uma bandeira. O pão não é inimigo da dieta. Tipo assim, um defensor do pão, né? Não, realmente o pão não é inimigo de nada. Nenhum alimento é inimigo de nada, né? Se você for analisar ali, o pão é o quê? Um alimento ali de alto índice glicêmico, sem quase nada de fibra alimentar, quase nada de vitamina, quase nada de minerais. Ele é praticamente assim uma caloria vazia. Isso faz dele inimigo da dieta? Bom, depende, né? Porque assim, se a gente for pensar de maneira bem generalista, qual é o problema, o inimigo da dieta? É você consumir mais calorias do que você gasta, né? Então essa caloria pode vir em qualquer forma, né? Qualquer forma de caloria que vier, se for mais do que você gasta, essa caloria vai estar sendo inimiga da dieta. Agora vamos analisar um pouco mais tecnicamente, né? Você precisa reduzir as calorias que você está comendo se você está fazendo dieta, né? Se você está fazendo uma dieta para perda de peso, você precisa comer menos calorias, né, do que você gasta. Você precisa gastar mais calorias, né? Então você precisa cortar calorias da sua alimentação. Vamos cortar de onde essa caloria, então? Vamos cortar, vamos tirar ali a banana, né, que é muito calórica, tem muito açúcar. Pô, a banana ela tem bastante fibra, ela tem bastante água agregada ali, ela tem vitamina, ela tem minerais. Não sei se é a melhor coisa para tirar. Então vamos tirar a carne. Carne, ela, né, tem muita gordura junto, tem muita caloria. Rapaz, o que a carne tem de nutriente? Tem proteína de alto valor biológico, tem ferro, tem complexo B. Um alimento sensacional. E até depende do tipo da carne, ela pode ter até menos gordura, se for uma carne magra e bem escolhida, né? Então também não é legal tirar. E o pão? Você vai estar tirando só caloria, meu amigo, não vai te fazer falta quase nada, né? Então aí que tá. Pão é inimigo da dieta? Não é inimigo, nada é inimigo de nada. Eu não sei porque essa bandeira. Se a pessoa está com excesso de peso, em primeiro lugar, ela não deveria ficar levantando bandeira de esse alimento é o meu favorito. Cara, não tem esse negócio, tem que pensar primeiro na saúde, no bem-estar, naquilo que precisa ser modificado no seu corpo, né? Mesma coisa acontece ali com o açúcar. Pô, o açúcar é um grande vilão. Pô, depende. Se você acabou de chegar de um acidente que você ficou preso numa ilha e você está quase morrendo e você comeu açúcar, ele vai salvar a sua vida, vai ser o melhor alimento que poderia ter, vai entrar glicose rápido na sua circulação sanguínea. É a melhor coisa que... Soro é o que? Eles põem glicose direto na veia. Aí o açúcar não é do mal, né? Só que se a pessoa está com um metabolismo que já está todo favorecendo o depósito de caloria, favorecendo a produção de gordura corporal, né? Um ambiente obesogênico, como se diz, né? Todos os fatores estão colaborando para depositar gordura. Então a gente não quer açúcar no nosso organismo. E o pão, ele é rapidamente convertido em açúcar. Mas como eu falei, então tem um problema com o pão? Não tem problema com o pão nenhum. Qualquer alimento que tem um carboidrato de alto índice glicêmico, que pode ser rapidamente convertido em açúcar, não é legal para quem está com um ambiente corporal que favorece o depósito de gordura. Quando a pessoa está numa condição que ela está com propensão a engordar, vamos chamar assim de maneira simples, né? Ela já está com excesso de peso e ela engorda facinho com tudo que ela come. O que aconteceu no organismo dela? Ela pode estar com síndrome metabólica, pode estar com diabetes do tipo 2, que são todas consequências de uma elevação contínua do nível de glicose no sangue, né? E esses alimentos de alto índice glicêmico são os que mais colaboram com o alto nível de glicose no sangue. Então, se a pessoa está ali com uma síndrome metabólica, ela está principalmente com o quê? Resistência à insulina. Ou seja, ela está o tempo inteiro com um alto nível de açúcar no sangue, está o tempo inteiro liberando insulina, o corpo dela criou resistência à insulina e passou a liberar cada vez mais insulina e aquilo não faz efeito e ela está cada vez mais com fome e cada vez mais com depósito de gordura. Isso é um ciclo vicioso que criou. O que precisa acontecer para quebrar esse ciclo? Baixar a glicose do sangue por um tempo consistente, um tempo suficiente para que o corpo comece a se regular de novo e perca essa resistência à insulina, né? Então como é que isso vai acontecer? A pessoa precisa passar um tempo
sem um alto índice de açúcar no sangue. Né? Existem remédios para isso, existem tratamentos para isso, de muita eficácia, mas nós estamos falando aqui de alimentação. Então, se a pessoa está com um corpo, com um ambiente obesogênico, está com síndrome metabólica, está com diabetes do tipo 2, né? Está com uma obesidade evidente que incomoda a pessoa e aquilo está crescendo. Então tem que ficar levantando bandeira de falar assim, o pão não é inimigo da dieta. Pô, meu irmão, não dá, né? Qualquer alimento de alto índice glicêmico que vai estar te prendendo nesse ciclo que você quer quebrar é inimigo da dieta, né? Só que a gente não está falando só das calorias que ele te proporciona. Estamos falando do ambiente que ele te prende. Como assim? Vamos comparar aqui, ó. Você pega ali 300 calorias em pão com geleia. Come aquilo. Vai aumentar a sua glicemia, vai confirmar, vai fortalecer padrão de síndrome metabólica, vai favorecer resistência à insulina. Agora você pega as mesmas 300 calorias em frango grelhado. Então você vai comer, não, mas eu estou comendo as mesmas calorias, né? É a mesma coisa? Mas não é a mesma coisa nunca. Na química do seu organismo não é a mesma coisa. Né? Então essa é a questão a se compreender. O pão é inimigo da dieta? Ninguém é inimigo da dieta. Inimigo da dieta é manter o seu organismo numa condição desfavorável a ele. Se você precisa perder peso, né, está com sobrepeso, precisa regular o seu metabolismo, precisa baixar o seu nível de glicose. Precisa se acostumar a comer coisas que não vão ficar jogando sua glicose lá para cima. Né? Passar a comer carboidratos que tenham mais fibras neles, um arroz integral, mesmo legumes que sejam um tomate, um brócolis, elementos de baixo índice glicêmico, coisas que vão dar o carboidrato para você. Outra bandeira que a galera adora erguer é falar assim, o carboidrato não é o vilão. O carboidrato não é o vilão nunca mesmo, mas depende. Um carboidrato de alto índice glicêmico, para quem precisa baixar a glicemia do sangue, é o vilão ou não? Né? Não precisa ser nenhum Einstein para chegar à conclusão a respeito disso. Né? Então, em resumo, a pessoa que precisa entrar num ritmo diferente, precisa regular o seu corpo para começar a favorecer a redução de peso, né? A redução de tecido adiposo, ela precisa entender que ela não pode ficar mantendo o nível de glicemia dela alto, porque isso vai empreender ela em todos os padrões que atrapalham a redução de peso. Então a pessoa precisa começar a se acostumar com alimentos de baixo índice glicêmico, alimentos que vão ajudar ela. Não, mas espera aí, então a pessoa nunca pode comer um alimento de alto índice glicêmico? Nada a ver. Tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É claro que ela pode comer. Então, se ela comeu ali, sei lá, 3 da tarde, um alimento de alto índice glicêmico, a glicemia do sangue dela subiu, daqui a pouco ela desceu e voltou tudo ao normal. Não aconteceu nada. Contou aquelas calorias que ela comeu e beleza. Agora ela comeu às 3 da tarde, daqui a pouco 5 da tarde de novo, depois 8 da noite, e foi mantendo o tempo inteiro o índice glicêmico dela alto. O que aconteceu ali? Insulina o tempo inteiro, resistência à insulina, síndrome metabólica, diabetes do tipo 2. E, né, favorecimento a engordar cada vez mais. Né? Então, vamos entender uma coisa. Não pode comer carboidrato de alto índice glicêmico? Pode. O que não pode é comer toda hora, ficar o tempo inteiro isso na circulação sanguínea. O pão entra nessa categoria? Entra. Ele é um carboidrato de alto índice glicêmico. Então, eu não posso comer pão? Pode comer pão. Não pode comer pão o dia inteiro. Ou tem aquela história ali É uma história conhecida, o garoto propaganda da Subway, que é um cara aí que perdeu muitos quilos comendo só Subway. Aí ele virou o garoto propaganda da Subway. Se você pesquisar aí, você vai encontrar fácil essa história aí na internet. Então o cara perdeu peso pra caramba comendo só Subway. Ele virou ali a cara da Subway, a propaganda da Subway. Beleza. E tinha pão ali. Beleza, só que olha a proporção. Tinha um monte de vegetal ali junto, tinha um monte de proteína. O pão acabava sendo o menor elemento ali da alimentação dele. Então teve eficácia para o cara reduzir? Teve, porque não foi o elemento principal, o elemento de maior atuação da alimentação dele. Ele teve muito mais proteína, muito mais vegetais, muito mais fibras, né? Muito mais minerais, muito mais elementos que colaboram com o metabolismo do que atrapalham o metabolismo. Né? Então tudo isso também conta. A pessoa fala assim, então é ruim para mim comer pão. Depende do resto de tudo que você está comendo. Você come só coisa legal o dia inteiro e chega ali no fim da tarde e come um pão, sabe que mal aquilo vai te fazer? Nenhum. Agora, toda hora que dá você come um pão, um biscoitinho, um negócio e tá precisando perder peso, cara,
não precisa nem falar, né? Dá para entender o que vai acontecer. Então é isso, né? Se o pão é inimigo ou não da dieta, quem vai decidir é você, pelo seu ritmo de vida, pelos seus hábitos e pelo lugar que esse pão vai ocupar na sua alimentação. Ele pode não representar mal nenhum, ou pode ser sim, realmente, um grande vilão, se ele for a base principal da sua alimentação e ficar o tempo inteiro jogando seu índice glicêmico lá para cima. Tá bom? Então é isso aí. O principal que a gente precisa é ter conhecimento e colocar em primeiro lugar o nosso bem-estar e como nós nos sentimos bem, do que uma bandeira de uma coisa, ai, mas eu gosto, ai, mas eu mereço. Você merece saúde, bem-estar, se sentir bem, se sentir confiante, gostar do seu visual, gostar da sua sensação de energia. É isso que você merece. Tá bom? Então é isso aí.